Esse painel tem o nome Tempo, Memória, Poder e Palavra. Enfim, é um painel no qual nós vamos falar com as pessoas que eu convidei para falar sobre a questão da memória, a questão da história dentro da escrita. No fundo, os títulos do painel são apenas sugestões para o que a gente vai discutir aqui, porque vale mesmo é a presença e a experiência de vida e de jornalismo de cada um e de literatura de cada um que eu convidei aqui. Eu queria primeiro convidar uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, Zueni Ventura, por favor. Senta no microfone, pelo amor de Deus. Isso, só não pode sentar no microfone. Querido Paulo Scott, cadê você que eu não estou vendo? Esse talento novo literário, Tina Correia, por favor. Beleza. Você machucou, Tina? Jura? No aeroporto? Bem, então não foi aqui pelo menos, né? Foi para São Paulo. Senta do ladinho do Zuzu. Só um minutinho. Cadê a Fernanda? Pode sentar, por favor. Aqui. Por fim, meu querido irmão, amigo, escritor, que ainda vai conseguir publicar esse livro fantástico que ele tem, Chico Mendonça, por favor. O que está fazendo aí no meio? O Chico veio emprestado para esse painel, que além de um cronista brilhante, é um... Pera para o negócio. Você pensou que não... Vocês ficam rindo de tudo, né? Parece que tem matraquinha rindo aí. Saco. Coisa. Meu Deus, os telefones. Esse aqui fica com você. Zuzu, vamos começar pelos mais velhos? Ou começa pelos mais velhos? Não, Afonso, antes eu queria fazer uma revelação, uma confissão, que é o seguinte: é o fim de uma crença na qual eu acreditava, é que depois de uma certa idade você não tem mais o que aprender. Olha, eu, com 86 anos, antigamente quando eu falava a idade, as pessoas diziam, mas não parece. Hoje é esse silêncio, né? Enfim, olha, eu poucas vezes aprendi tanto em 3 dias, compacto, né, como agora. Aprendi sobre jornalismo, aprendi sobre utopia, sobre distopia e tal. Olha, não é uma coisa demagógica, não. Na verdade, essa é a primeira revelação. Eu mesmo estou impressionado com o que eu aprendi. E saio daqui realmente carregado de sabedoria. E o Tesa não está aí, né? Já foi embora, que é o nosso sábio, né? Mas, enfim, eu sou o mais velho da tribo, né? E, como tal, eu queria também contar o seguinte: hoje estava ali sentado, né, pegando sol, depois de fazer a minha caminhada, e as pessoas passavam, falavam. Eu estou sendo carregado no colo aqui, quase que literalmente. Eu ando, as pessoas vêm, beijam e pedem... A Mary, minha mulher, que é muito crítica, disse, você está se achando, né? Eu falei, eu estou me achando, porque realmente é tanto carinho, tanto afeto, eu estou banhado de afeto. As últimas manifestações disso, e todas as manifestações que fazem como fazem um avôzinho e tal, né? Embora a Mary nem sempre acredite nisso, né? Ela quando chega, enfim, alguém que ela acha que está ameaçando, ela chega e diz, não vem que não tem, porque eu comprei na baixa. Eu comprei, ele era feio, magro, não tinha a menor importância, e agora ele está pronto, agora não adianta vir não, porque não tem e tal. Mas, enfim, então eu estou recebendo assim, realmente, olha, eu hoje com vontade de dizer o seguinte, quando as pessoas dizem, não vai embora não, fica. Eu falei, olha, eu acho que eu vou ficar mesmo, sabe? Enfim, realmente eu estou coberto, né, de afeto. A última manifestação, das últimas 2 jovens senhoras maravilhosas, me abraçaram, me beijaram, e ele é perfumado ainda por cima, que é um certo exagero, mas estou muito feliz. Agora, eu trago aqui dessa minha experiência hoje, sentar lá no banco e ficar vendo as pessoas
passarem, uma sugestão, um apelo até. Disse, tudo bem, vocês devem falar de tudo, mas falem dos seus livros, porque a gente vem aqui para, enfim, compra o livro, quer, né, ouvir alguma coisa do livro e tal. Então, eu trago isso, Afonso, como realmente uma sugestão, quase que um apelo das pessoas falarem do seu livro. Eu, por exemplo, quero ouvir muito a minha querida Tina falar do livro dela, né? Enfim, eu já li, adoro, e eu acho que vocês ficariam muito ouvindo um pouco ela falar, mesmo aqueles que já leram o livro. Então, enfim, era isso que eu queria dizer inicialmente, e agradecer realmente por essas manifestações realmente incríveis aí de afeto e tal. Muito obrigado, viu? Cadê a turma do lindo aí? Vocês três aí. Não vão gritar lindo hoje, não? Já gritaram aí lindo? Afonso, só para terminar, para vocês terem ideia do meu estado de espírito, quando eu saí do Rio na quarta-feira, eu deixei minha coluna pronta, e ela saiu publicada hoje. Eu não vou ler toda, fiquem tranquilos, mas vou ler o título e o finalzinho, para vocês terem ideia do que eu estava sentindo, do que eu estou sentindo hoje. Quer dizer, realmente aquela sensação de que nem tudo está perdido. O título da coluna é Ódio a Nós Mesmos. Eu falava do tropicalismo, falava daquele momento, né, de grande efervescência cultural, em que alguns acham hoje que era por causa da repressão, por causa da ditadura, quando na verdade era apesar, né, da ditadura. Mas então termina assim. Por coincidência, estava surfando nessa onda nostálgica quando recebi o e-mail de uma leitora estarrecida com o ódio que graça atualmente nas mídias sociais. Aspas. Pessoas ignorantes, pessoas cultas, não importa, ricas e pobres, destilam um ódio inacreditável. Ódio na esquerda, na direita, em tudo. Estamos mal, saudades do passado, fecha aspas. Daí comentário meu. Entendi o que ela quis dizer com o seu desabafo. Não pretendeu fazer o elogio da ditadura, claro, mas lembrar com ironia que naquele tempo dirigíamos nosso ódio contra os militares, não contra nós mesmos, como agora. Tina, vou passar direto para você. Tina, por que você não começa com a história do prêmio? É muito divertido. Tina escreveu essa menina. Pois é, eu escrevi essa menina e, para minha surpresa, essa menina foi selecionada como finalista de um dos maiores prêmios do Brasil, que é o Prêmio de Literatura de São Paulo. São Paulo de Literatura, sempre erro. A primeira pergunta que me fizeram quando eu fui para lá, primeiro eu caí no aeroporto, foi ótimo, porque já cheguei aparecendo, como cheguei agora aqui. Tive que engessar o pé. A primeira pergunta que fizeram foi: como você se sente sendo finalista do prêmio maior do Brasil? Eu falei, eu estou ótima esperando ganhar, porque são 100 mil reais. É bom dinheiro. E não adianta esconder, não, dinheiro é bom. Não ganhei o prêmio, ganhei coisas maravilhosas, ganhei amigos maravilhosos, encontros deliciosos com pessoas que eu já admirava, Maria Valéria, entre elas, que já foi premiada várias vezes, mais uma vez, e outros escritores. Foi maravilhoso. Agora, ganhar dinheiro também é bom. Quem diz que não é, está mentindo. Respondi? Mas posso falar agora, vamos falar um pouquinho mais do seu livro. Você decidiu escrever isso há quanto tempo? O livro está pronto ou foi uma coisa de... Eu acho que eu comecei a escrever o livro quando eu aprendi a escrever direitinho, uma frase inteira. Eu acho que aí foi que eu nasci escritora. Até hoje a família bole comigo. No Nordeste a gente chama de bully. É o bullying de hoje, né? É um bully com o outro. O pai pintou a casa, meu pai pintou a casa toda de branco, e eu vi uma parede branca linda, maravilhosa, e escrevi. Tinha ganho na noite anterior o meu sonho um dos sonhos de consumo, que era um maiô feito por ele. Ele era alfaiate e minha mãe costureira.
mas ele que fazia os maiôs. E eu ganhei o maiô, e vi a parede branca e escrevi: obrigada, meu pai. Tudo com vírgula direitinho. Nunca pensei que vós foste tão bom. Até hoje me sacaneio. Eu acho que aí nasceu a escritora. E me apaixonei pela leitura. Era difícil, a leitura nossa era oral. Eu sou de uma família muito humilde, muito pobre mesmo. A café da manhã é macaxeira, é muito diversificado. É café à noite com macaxeira, ou café com cuscuz, ou café com pão. Um desses três. E sobrevivemos. E a literatura oral, a Câmara Cascudo, principalmente, que descobri que era a vida da gente, depois que cresci e estudei, era o que alimentava a gente. E me apaixonei pela literatura desde os primeiros momentos. E as irmãs contavam histórias para a gente dormir, as tias, os avós, a minha mãe, o meu pai. O meu pai teve uma trajetória muito bonita, de vendedor a promotor, quando ele faleceu. Foi alfaiate, contador, vendedor de loja, e depois advogado, promotor. E contava histórias para a gente. E eu ficava fascinada pelos livros que eu não podia ter, e que a gente não tinha dinheiro para comprar. Eu ia ali à biblioteca. Zueni, me corta quando eu estiver falando muito. Zueni é minha referência. E eu adorava livros, adorava. E li um dos primeiros livros que eu lembro. Eu falei: como é que esse cara nunca me viu na vida, escreveu sobre mim, sobre o que eu sinto, o que eu penso, como eu ajo, como eu fico? Era o Érico Veríssimo, Clarissa. E uma cena que, depois que eu reli agora Clarissa, eu descobri que eu quase que copiei a frase inteira da Clarissa no meu livro, que foi uma das cenas que mais me... Uma das cenas, é porque eu via a cena, é isso, eu lia e via. Um dos textos que mais me marcou na Clarissa era ela na igreja, e ela não conseguia se concentrar nem na reza, nem em nada. E é como nós somos, nós crianças, e nós adolescentes. Por isso que o livro é do ponto de vista da criança. Não adiantava me levar para a igreja, porque o padre começava a rezar e minha cabeça voava, criava, inventava. E o livro parte daí. A ideia, há muitos anos, eu venho escrevendo há muitos anos, já perdi, já procurei saber, já mudei de narrador, quem narrava, quem não narrava, até eu me encontrar. Não é autobiográfico absolutamente, mas não existe nada, nenhum livro, eu acredito, que não seja que não tenha você dentro do livro, porque nós já encontramos o mundo pronto, as pessoas já estão aí. É livro sobre emoções, e é um livro sobre uma cidade pequenininha, que é a cidade grande. As pessoas são exatamente iguais aqui em Araxá, lá nesse bairro que não existe, na Rússia, Marrocos, Londres, Paris. Paro. Ela tem tantas histórias, sabe, que hoje eu falei: olha, você tem que resumir, senão você vai contar uma só. E ela tem histórias maravilhosas, uma grande contadora de história. Por isso ela diz que eu estou reprimindo, né? Mas é editando, digamos assim. Chico, vamos falar de você um pouquinho. Como é que foi essa transição, que agora que você começou de verdade a escrever ficção, né? Você tem um livro pronto e a gente conhece muito bem as suas crônicas que saíram agora, né? No começo de dezembro. Como é que foi essa transição do texto e da vida jornalística, principalmente do ponto de vista da sua atividade dos últimos anos recentes, né? Ligada sempre a instituições de governo, para o texto de ficção? Você pensou nisso? Como é que isso pulou? Boa noite a todo mundo, né? Na verdade, assim, a literatura sempre teve como um projeto na minha vida, um projeto distante. Até porque eu sou muito preguiçoso para começar a escrever. E a coisa... Esse primeiro livro, que é um romance que
que está pronto, mas ainda sem perspectivas, né? Mas ele nasceu assim era para ser um livro de contos, que surgiram imagens. Uma imagem que era um homem andando numa madrugada pelas ruas desertas do centro de Belo Horizonte, chamando por Ângelo. Veio na cabeça isso. Depois tinha uma outra imagem que eu vi indo de Brasília para Belo Horizonte de carro, um homem que não tinha as duas pernas e que andava com umas borrachas assim nas mãos e nos cotocos de perna, e uma terceira imagem que era um mendigo. Me chamou a atenção porque estava muito mal vestido, né? Um mendigo japonês, o asiático, né? E é difícil você ver, né? um asiático assim numa situação assim de pobreza, assim, né? E ele andava bem pequenininho com a barbicha. Aí ficaram essas três coisas assim, gente, essas imagens dão histórias. Aí eu comecei a escrever como contos. E, de repente, os contos começaram a conversar um com os outros, e daí surgiu o romance, né? Eu comecei a escrever sem saber para onde ia, o que ia dar a história, sem planejamento algum. E, em breve, se Deus quiser, eu consigo editar. E agora está vindo em dezembro esse livro são crônicas e contos, né? Uma coletânea que agora sai em dezembro, e em Belo Horizonte vou estar lançando em janeiro e Brasília em dezembro. Beleza. Então, praticamente não teve assim, uma transição de texto jornalístico para ficção. Acho que as duas coisas caminharam paralelamente, embora eu sempre tenha gostado mais do texto literário, sempre foi o meu prazer. Obrigado, Paulo. Bem, acho que primeiro você podia falar um pouco do livro, né? E depois tenta descolar um pouquinho da sua experiência de professor, de uma espécie de orientador de uma geração de escritores que você, mesmo que negue, acabou se transformando, né, Paulo? Paulo é uma referência hoje para a gente que está começando a escrever como eu e tantos outros. Não é verdade, cara. Bom, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque esse festival ele já tem, né, ele já é uma referência importante no país, e esse lugar aqui é espetacular, não tem outra forma de resumir esse hotel, esse espaço e a generosidade e o carinho com que a gente está sendo tratado, né? É muito maluco isso, porque a gente viaja para os festivais, né, sobretudo como este, né, e é tratado como rei, né, rainha, enfim, sei lá o que é, e depois volta, né, para a sua rotina de escritor sem dinheiro e se virando para tentar pagar as contas, né? É muito engraçado tudo isso. Esperando o prêmio. Né? Voltando, né? Se nós pudéssemos ganhar um prêmio bom a cada 2 anos, dava para viver bem, né? Mas, enfim, não tem garantia nenhuma. Bom, eu quero... quero dizer que estou muito feliz de estar com vocês, Chico, com o Zuenir, com a Tina, com o meu amigo Afonso. Essa não é a primeira mesa que eu faço com o Zuenir, e eu tenho que me cuidar assim, para não ficar prestando atenção nas histórias dele e me distrair a tal ponto que quando chega a minha hora de falar, eu não sei o que falar, né, porque é realmente incrível e é muito alegria para mim estar de novo com o Zuenir numa mesa. Eu quero só ler, porque é um pouco o ponto da nossa mesa aqui, o comecinho do romance novo. Posso ler? Então, chama Marrom e Amarelo, porque o meu pai me chama de Amarelo e chama o meu irmão Caçula, que é 1 ano mais novo que eu, de Marrom. Mas não é autobiográfico, Tina, também, sabe? É só uma referência, né? No meio daqueles olhares aguardando eu falar, apresentar um posicionamento que justificasse minha presença como último membro convocado para aquela comissão montada às pressas pelo novo governo,
minha postura, meu tênis, minha calça jeans, minha camiseta nada aleatória com a estampa do Ice Blue, dos Racionais MCs no peito, a conversa que minha mãe teve comigo e meu irmão quando eu tinha 7 anos e ele 6, tentando diminuir a perplexidade desencadeada nele pelas grosserias ditas por 3 coleguinhas seus do jardim de infância, coleguinhas que logo no segundo dia de aula chamaram ele de picolé de piche, de saci, de maguila gorila, de macaco, porque numa brincadeira de pega-pega durante o recreio, ele não se submeteu aos comandos deles, como uma criança brasileira negra deveria se submeter a um trio de crianças brasileiras brancas naquele ano de 1973. No meio dos olhares estáticos dos que chegaram antes de mim na comissão montada pelo novo governo, da minha imagem, da imagem da minha mãe segurando o desespero para atenuar a perplexidade do meu irmão, as pregações dela que passaram a acontecer com frequência, ainda naquele ano de 73, porque eu talvez querendo confrontá-la, querendo responsabilizá-la pela diferença que antes não existia daquela forma agressiva na minha vida e na do meu irmão, e se repetia nas frases que se repetiam nas bocas, não de um trio de capetas brancos irrelevantes, mas de quase todos os colegas, de alguns funcionários e possivelmente até de alguma professora mais descuidada daquela escola, frases sobre não sermos irmãos de verdade, irmãos de sangue, mesmo ele respondendo e eu respondendo, como crianças respondem, entregando tudo que lhes pertence, sim, sim, a gente é irmão. Porque no padrão dos que perguntavam, no padrão de Porto Alegre, no padrão do Brasil daquele ano de 73, eu de pele clara, cabelo castanho claro, puxando para o loiro, era um branco. E ele, o meu irmão caçula, de pele escura, marrom, cabelo preto crespo, era um preto. Perguntar para ela de qual raça a gente ela era. E ela, dissimulando a própria raiva, responder que raças não importavam. E eu insistir, e ela então afirmar, em fala que seria replicada não só naquele ano de 73, mas por toda a minha infância, que éramos negros, que a nossa família, ela de pele clara, cabelo liso, meu pai de pele escura, menos escura que a pele do meu irmão, cabelo bem crespo, o meu irmão e eu éramos uma família negra. Então, essa questão do poder, voltando um pouco, assim, é porque, gente, é um pouco louco, assim, porque, na verdade, o ano que vivi de literatura, ele é meio que passado na minha vida, né? Eu já olho assim, oi, filhote, tudo bem? Mas eu estou vivendo, é o romance de hoje, né? Velho, eu acho que as tuas palavras são generosas, e eu quero contextualizar um pouco isso. Eu estava falando com os meninos da oficina hoje, eu acho que você não chega a nenhum lugar, né, se você não contar com a generosidade dos outros, né? E o próprio ato da leitura, ele é um gesto de generosidade extrema, né? Porque ele está recriando aquilo que, na verdade, ali está lançado, né? É uma garrafa que precisa ser recebida. Nessa discussão que envolve o direito, né? que é uma relação bastante pertinente, você vê que a norma jurídica, o que é o correto, o que tem que ser feito, o que tem que ser preservado, na verdade não é o que está escrito, mas é o que é interpretado, né? Então a grande obra, ele depende muito da adesão, né, da conspiração do leitor, né? Então, nesse sentido, é que eu acho que a posição do leitor, né, ela tem que ser sempre ser reforçada como um elemento de poder. E eu tenho dúvidas que se nós tivéssemos pessoas melhor formadas, certo? Nós estaríamos numa situação tão, de sem perspectiva, quando hoje, né, você vê que José Sarney volta a governar o país, volta a indicar o chefe da Polícia Federal, né, toda essa crise, todas essas situações, né? Então, me parece um pouco isso, a nossa missão de escritor, talvez mais importante do que tentar promover a sua obra, né, é promover essa necessidade, né, de sermos
um dia um país de leitores, né, capazes de avaliar, né, porque nisso está o grande poder, né. Eu me lembro quando eu li o primeiro romance que mexeu comigo, e eu já não era mais a mesma pessoa, sabe? Eu li aquele livro e eu era um estrangeiro na minha rua, era um estrangeiro no meu bairro, na minha família, brincando com meus primos. Eu já não era mais a mesma pessoa, sabe? Então, essa experiência não é de graça que a elite né, mantém os seus filhos né, muito cientes né, do poder da leitura, né, porque essa é uma ferramenta poderosa e é nesse campo que eu decidi ficar. Tava bom, senhor. Alô, cara, olha com quem que eu estou sentado aqui, eu tenho que ficar quieto na minha. Zuzu, queria que você voltasse na memória um pouquinho e tentasse contar para a gente a história do momento em que você decidiu fazer o livro do Acre e até agora no Sagrada Família. Onde você foi buscar essas informações para chegar no primeiro romance que foi Sagrada Família? Afonso, você sabe muito bem que eu não decido nada, quem decide é a Mary, né? Quer dizer, então, o primeiro livro que eu escrevi, que foi em 68, não, e não é piada, não, realmente eu não faço nada. Ela senta ali na primeira fila, porque quando eu fico muito engraçadinha, ela faz assim, entendeu? Quando eu estou falando demais, ela faz assim, então eu fico olhando. Então, eu não gosto de escrever. Jamais gostei. Eu, na verdade, gosto de ter escrito, é sempre bom, mas escrever eu acho uma tarefa penosa, você fica discutindo, descobrindo aquele adjetivo justo. E realmente eu admiro as pessoas que gostam de escrever, que não pode viver sem escrever, mas eu escrevo porque não sei fazer outra coisa também. Se soubesse, eu tenho que ganhar vida assim e tal. Mas esse livro, por exemplo, um dia um editor, o Sérgio Lacerda, editor da Nova Fronteira, encontra a Mary. Tínhamos trabalhado juntos no início da carreira e tal, e ia fazer 20 anos da Revolução, digamos, de 68, e ele falou com a Mary, pô, Zani, né, tem essa coisa dos anos 60, metido, não gosta disso, fixado nisso, tal, podia escrever um livro sobre isso, para o ano que vem e tal. E a Mary falou, tá, chegou em casa, falou, tá legal, enfim, tudo que eu queria era escrever livro, eu dizia, primeiro não tem tempo. Aí o Sérgio me ligou e disse, Sérgio, não tem tempo, eu estou no Jornal Brasil, quer dizer, eu não vou, o jornal não vai me dar uma licença, mesmo que seja não remunerada, e fica uma vaga lá aberta. Então, ele falou, não, mas eu pago enquanto você estiver. Eu falei, não, tudo bem e tal, achando que, enfim, isso aí ia acabar, entrar por aqui, sair por aqui e tal. Mas até que a Mary falou, não, tem que fazer, você faz, aí eu resolvi fazer. Mas não tinha a menor ideia de que ia acontecer com esse livro. Cheguei a fazer uma aposta no jornal com 2 colegas, postei uma garrafa de uísque e um jantar para os 2, se o livro passasse da primeira edição, está na 40ª, sei lá quantas e tal. Eu também nunca paguei a aposta. E aí o livro, enfim, fez sucesso, acho que menos pelo livro e mais pelo momento em que saiu, foi em 88, o país estava muito carente de ética, sabe, aquela coisa, enfim. Era um momento importante, eu acho que as pessoas se identificavam com o livro mais por isso, porque eu acho que dos legados positivos, tem muito legado negativo e positivo, de 68, na verdade foi a ética e a paixão pela causa pública e tal, daquela geração, meio, como se dizia na época, meio porra louca, mas tinha essa coisa da ética e tal. E havia essa demanda, as pessoas queriam. Então, eu acho que foi por aí. Aí, depois, enfim, desse livro, aí as pessoas... enfim, os editores, o Luiz Schwartz foi o primeiro editor, queria que eu fizesse o segundo, e aí eu acabei fazendo o segundo, depois o terceiro. E aí depois tem aquela coisa que os editores inventaram, que é muito esperta, que é o seguinte, eles dão um adiantamento. A primeira coisa que você recebe é o adiantamento, e a primeira coisa que você faz é gastar o adiantamento. Né? Aí depois, e isso aconteceu com inveja, né? Inveja, mal secreto. Eu assinei um acordo, recebi um bom adiantamento e no meio do livro eu tive um câncer. E é aquela coisa, isso já tem mais de 20 anos e tal, felizmente eu bato sempre na madeira e tal, não voltou. Mas naquele momento a perspectiva era de morte. Então tudo que eu não queria foi escrever livro. Imagina, eu estou com uma perspectiva de morte, eu quero tal. Mas acontece o seguinte, eu já tinha gasto dinheiro, né? Então não tinha... como chegar para o Bob, fez e dizer, ele ia dizer, então tá, então devolve, né, o adiantamento. Tudo bem, não faz, mas devolve o adiantamento.
Aí a solução foi incorporar o câncer no livro sobre inveja. Os sintomas eram os mesmos, quer dizer, os dois, tanto a inveja quanto o câncer, não gostam de dizer o nome e tal. Enfim, fui por aí, aí fiz o livro. Mas tudo assim, Afonso, você sabe disso, tudo na minha vida foi por acaso. Eu fico ainda querendo investigar se eu também não nasci por acaso. Provavelmente fui feito por acaso. Tá? Porque foi tudo assim. Eu nunca pensei em ser jornalista, nunca pensei em ser escritor, tá entendendo? Nada disso, mas tudo foi acontecendo assim, realmente por acaso, o tempo todo. Tudo que aconteceu comigo foi realmente por acaso. Então, essa coisa dos livros foi assim. E agora as pessoas dizem, quando é que você vai fazer o próximo? Você não vai escrever o próximo e tal? Aí, não, eu estou pensando. Mentira, eu realmente não quero escrever o próximo. Agora, em 68, vai fazer amanhã, quer dizer, ano que vem vai fazer 50 anos e tal. Queriam que eu escrevesse um outro. Aí, não, a solução foi a editora vai relançar uma nova edição com, enfim, um capítulo, uma apresentação nova que eu vou fazer e tal. Mas essa é a minha história de jornalista e de escritor. Entendeu? Como jornalista também, eu trabalhava no arquivo da Tribuna da Imprensa. Eu fiz letras neolatinas, queria ser professor, a única coisa, aliás, fui a vida toda quase. Mas não queria saber, então eu fui trabalhar, tinha problema de dinheiro, então um professor querido, sabia que eu estava com problema de grana, me ofereceu trabalhar no arquivo do jornal, enfim, num horário que eu podia, que era de 6 à meia-noite. E ele ficava insistindo para eu dizer, olha, vai para a redação, porque, olha, a técnica jornalística, ela é muito importante para disciplinar o estilo, e é verdade, a gente sabe disso, Ascânio sabe disso, todo jornalista. Mas eu disse, mas eu não quero ser jornalista, então não... Bom, aí eu estava nesse emprego adorando, porque eu ficava lendo, sabe? As pessoas iam pedir a pasta, aquela pasta do Getúlio Vargas. Hoje eu morreria de fome, né? Porque hoje tem o Google, né? Você vai no Google e responde a tudo. Naquela época você tinha que fazer pasta, tinha que e tal. Enfim, até que um dia eu estava passando pela redação e eu fazia letras neolatinas e tal. Enfim, fui aluno do Manuel Bandeira, fui, olha, Alceu Moros Lima, Zé Carlos Lisboa, Clarice Bernardo de Neves. Era realmente um antro do saber e tal. E aí eu estava passando pela redação e tinha morrido Albert Camus, que já era meu escritor preferido. Paixão da minha vida é o Camus e tal. E o Carlos Lacerda, que era o diretor do jornal, era um péssimo político, mas ele foi um grande jornalista, um grande professor de jornalismo. Mas ele dava broncas homéricas assim, na redação, fazia comentário. Qual foi o idiota que escreveu essa coisa? Qual foi o imbecil que usou esse adjetivo e tal? Eu estava pensando na redação e ele estava procurando alguém para escrever o obituário do Albert Camus, que tinha morrido. Eu, instintivamente, sem pensar muito, disse que eu podia fazer imediatamente. Eu falei, amanhã ele vai dizer, cadê aquele idiota, aquele imbecil que disse que sabia escrever sobre Albert Camus? Enfim, eu acabei escrevendo, saiu e, enfim, fez algum sucesso, menos pelo artigo, e mais que correu a lenda que o contínuo do arquivo era um gênio. Quer dizer, eu não era nem contínuo, era gênio. Aí a redação me oferece para ir para a redação 3 vezes que eu ganhava no arquivo. Aí, por dinheiro, eu fui ser jornalista, nunca mais saí da redação. Essa é a minha breve história. Acabei não falando de Chico Mendes, mas depois eu estou falando demais já, então acho que a Mary já está fazendo assim. Posso falar Claro. uma coisa? Quando ele escreveu 88, o Zueni me chamou para trabalhar no jornal, como estagiária. E eu achei maravilhoso. A primeira coisa que ele fez foi me entregar os originais tirados naquela máquina antiga para ler. Eu tremia para ler. Eu falei, como é que Zueni Ventura vai me entregar para ler o livro dele, que ainda nem foi publicado, e pediu minha opinião, de uma generosidade estúpida, absurda, estúpida no sentido de imensa. Insegurança. Não é insegurança. Eu tinha chegado naquela hora, ele conhecia meu marido, lógico, trabalhavam com ele, mas ele me pediu para ler o livro e perguntou. Eu falei, Jesus, eu não sei o que eu não tenho nada a acrescentar a esse livro. E trabalhei no jornal porque o Zueni me levou. E eu acho que eu já contei isso para ele, se eu não contei, eu conto agora. Eu entreguei o primeiro texto, que eu achei que era um texto muito bonito, porque eu tinha mestrado em literatura portuguesa, o Teso não está aqui, então eu tinha mestrado, então eu entreguei um texto imenso. Aí ele me chamou com a maior calma, a maior tranquilidade e disse assim, senta aqui,
Aí começou a cortar e disse, olha, desde quando, com quanto que, corta isso, diminui, diminui, diminui. E eu tive, a partir daí, uns sonhos recorrentes que, graças a Deus, findaram. Eu sonhava que eu andava numa floresta, segurando uma cesta cheia de letras. E tinha alguém perto de mim. E eu não precisei de nenhum psicanalista para me explicar que tinha um lobo bom do meu lado, me ensinando a escolher as letras certas para compor as palavras. E eu agradeço a Zueni, que foi, e a Mary, que o livro saiu quase que por empurrão dos dois. A Mary eu escondi, guardei, foi recusado algumas vezes, e o Zueni, afinal, com a Mary, souberam que tinha o Bob, que eu chamo de Roberto, nordestinamente Roberto Feite, é Robert Feite, né? É Roberto Feite. Estava na Objetiva e o livro tinha chegado às mãos dele e ele queria os livros, queria os originais. E eu fiquei segurando, como é que eu vou entregar os originais? Eu tenho que seguir a orientação do Zueni, corrigir um pouco mais, tirar os erros. E aí a Mary me falou, olha, já falei, já passei teu e-mail para o Bob. E meu marido chegou, tinha acabado de almoçar com o Bob Feite, e chegou para mim e disse, ele está esperando o teu livro. Por que você não já mandou essa merda? Eu falei, caramba, eu não vou dizer outro palavrão. Eu queria dar uma de desci, mas não vou dar. Eu falei, mas tem mais de 30 anos que eu estou escrevendo, você me chama de merda este livro. Ele, manda logo. Eu falei, estou escrevendo, manda agora. Aí eu mandei, e graças a ele, agradeço ao Zueni, a Mary, a Alfaguara, Silvana Gontijo, e agradeço demais, 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 eu ter me oferecido tanto, porque eu sou uma moça dada, oferecida, saída, como dizia minha avó, me ofereci tanto para o Borges, que ele me trouxe. Eu não sabia a história do lobo, ainda bem que é lobo bom, não era um lobo mau, não. Era um lobo bom, eu correndo com a cesta, mais de uma noite eu sonhando com isso, e a cesta cheia de letras. Eu falei, o que é isso? Mas isso é a lição do velho Carlos Drummond de Andrade, o gênio, né? Que ensinou o seguinte, que escrever é cortar a palavra. Né? Eu acho que foi isso que eu levei. E para o Scott, quando eu fui tomar vacina, eu era criança, sobre cor. Eu fui tomar vacina quando tinha uns 8, 7 anos, e a gente já ia sozinha na cidade, porque não tinha ninguém para ir. Então, tem que se virar mesmo, tem que aprender a andar, a se virar. Eu fui tomar vacina, aquela vacina horrorosa, que fazia uma cruz, e que inflamava, tem a marca até hoje, quase todo mundo tomava, e eu prendi o choro porque eu queria ser exemplo para o meu pai. Ele dizia, olha, Tina não chora quando toma injeção. Então, quando eu fui sozinha, eu falei, também não vou chorar aqui. Doeu pra caramba. E eu não chorei. Na hora de me dar o documento, a moça, que era da minha cor, olhou assim e disse, olha, como você foi muito boazinha, como você não chorou, qual é a sua cor? Ninguém nunca tinha me perguntado qual era a minha cor. Aí eu falei, eu não sei. Ela disse, como você não sabe qual é a sua cor? Aí eu olhei para o meu braço, qual é a minha cor? Eu não sei. Ela, tudo bem, como você foi muito boazinha, você não chorou e deu exemplo para o pessoal lá atrás, eu vou colocar branca. Eu queria ter guardado esse documento, perdi. Ainda bem que eu joguei fora, né? É uma porcaria. Jéssica, como é que fala merda, por favor? Repete. Maravilhosa. Vão achar que eu falo isso a toda hora. O Cláudio, cadê o Cláudio Prado? Cláudio Prado perguntou, como é que fala porra? Zueni, dando uma espécie de continuidade à fala do Ascânio
na painel anterior, sobre as redes sociais e o que será, né, do futuro. Conta a história de que você ficou morto algumas horas por causa das redes, né? Eu ontem, enfim, até ia dizer isso, que é uma das minhas penimbas, né, com a internet. No artigo, a fala do Ascânio, eu disse: Ascânio, você tem que publicar isso em artigo. Dá maior importância para mim, Já avisou mas que vai eu, publicar no jornalista, Globo, não vai ter hein? jeito. Já me avisou que Já vai avisou, publicar. né, que vai publicar e tal. Não, eu acho que uma das penimbas é idiosincrática, porque, na verdade, a internet já me matou. Sabe? Um dia ela publicou o seguinte, um site de um grande jornal: morre hoje o escritor Zani Ventura. Era uma sexta-feira, sua última coluna sai amanhã no Globo, sábado e tal. E eu fiquei morto durante, enfim, pelo menos as 3 horas. Houve gente que levou 3 dias para ressuscitar, eu levei 3 horas, entendeu? Um pouco. Mas foi horrível, porque eu me lembro, meu filho... Aí eu estava na inauguração do Instituto Moreira Salles, onde não entrava jornalista. Eu estava lá com um amigo do João Moreira Salles e tal. E a imprensa toda, quer dizer, do Rio, pelo menos, procurando saber. E alguém disse: não, ele está lá nessa inauguração e tal. Mas da redação ligavam para o repórter: mas você falou com ele? Não, mas ele está lá dentro. Mas você viu? Não, mas parece que ele está lá. Não, aí não adianta, né? Claro. E ficou aquilo durante realmente 3 horas. E meu filho correndo, né, os hospitais à procura do corpo, porque aconteceu o seguinte: ligaram, né, um Foca ligou para uma senhora que tinha o meu telefone antigo, que não aguentava mais. Não é aqui, esse telefone é o dele. Nesse dia ela resolveu se vingar e disse assim: não, ele morreu. Você não sabe? Não, morreu hoje. A mulher dele está inconsolável. Ainda bem que disse que estava inconsolável, né? E aí, enfim, e ficou aquela coisa, eu não tinha acesso, né, não podia entrar para confirmar, e o Mauro, aí ela disse assim: o corpo está no hospital. A mulher realmente, a vingança foi... Bom, aí ele ficou correndo dos hospitais atrás do meu corpo. O Marcos Sacorrê, querido Marcos, que mora perto do Instituto Moreira Salles, e da Veja ligaram para ele: olha, nós soubemos que o Zani morreu e tal. E ele tinha sido convidado também para essa coisa e não foi, mas ele sabia que eu estava lá. Tanto que ele chegou de cabelo molhado, porque ele estava tomando banho. E depois confessou que também sem cueca, porque ele saiu correndo enfim, porque ele disse: não, ele morreu e tal. Ele foi por aí e tal, e resolveu apurar. Ele saiu correndo, era vizinho e tal, e foi lá. E é engraçado, quando ele chegou, ele me viu, ele fez assim: pô, que bom e tal. E eu não entendi e tal. Aí, quando eu saí, estava a imprensa toda. Sabe aquela cena que a gente vê? Todo mundo com aquele canhão, assim, os fotógrafos todos, né? E eu me lembro: vem cá, como é que você está se sentindo? Eu falei: eu do outro lado estava muito melhor. Não tinha essa coisa. E aí, um colega nosso, né, muito sacana e tal, o que ele fez? Ele passou a noite, ele e vários outros, ligando para a mulher, procurando por Zani Ventura e tal. Então, agora, isso aí... Quer dizer, realmente, imagina, ainda bem que a minha família, que estava em Friburgo e tal, não soube, porque ia ser, não, o meu filho, mas quando nós nos encontramos, choramos os dois e tal, ele mais até do que eu não sabia bem. Então, quer dizer, essa coisa, quer dizer, é engraçada hoje, né, porque, mas é isso, aí se diz: você podia entrar pedir uma indenização, mas só para mostrar o seguinte: ainda tem um pouco dessa coisa, é claro que 2, tem não sei quantos anos, mas dessa irresponsabilidade, né, da internet. Quer dizer, hoje é o folclórico que, né, atribui o Luiz Fernando Veríssimo, meu querido amigo, tem uma crônica chamada Quase, foi talvez a mais traduzida e mais lida e tal, só que ele nunca escreveu. Ganhou o prêmio. Já foi contracapa de formatura da Universidade de Uberlândia, onde ele era o paraninfo. Exatamente. Aí ele conta e diz assim: adivinha qual era a crônica que eles escolheram para botar no programa? É o Quase, né? Agora ele disse: mas olha, é pena que é muito boa a crônica, o cara podia ter assinado. Enfim, então essas coisas eu tenho hoje, eu não tenho, enfim, claro que eu escrevo minha coluna para a internet, mas eu não tenho, enfim, não sei o que é iPad, não sei o que é Facebook. Isso não impede que saiu, que escrevi até uma coisa, meu Facebook, porque durante muito tempo tinha uma página, né, em meu nome no Facebook, e eu não sabia.
E era o pior é o seguinte, que fazia propaganda de produtos, entendeu? Eu falando, não, deve usar isso assim, porque é muito bom, eu já usei. Até que um dia falaram, olha, você, pô, olha, eu li, olha, eu gosto da sua página. Então, eu falei, que página? Não, eu não tenho página no Facebook. Aí o Mauro, meu filho, e tal, descobriu e tirou. Mas durante muito tempo eu fiz a propaganda dela, era uma empresa, né, Mélio? Empresa lá de São Paulo, mesmo coisa. Uma propaganda que me comprometia, entendendo até e tal. Enfim, eu tenho um pouco essa pinimba, assim. E não só incompatibilidade, uma incompetência muito grande. Hoje a minha neta, de 8 anos, é que, na verdade, me ensina aí, com hora e paciência, ela tem um iPad, é isso, assim, aperta aqui, faz isso e tal. Não sei e tal. Vou falar da Alice, não, porque senão eu vou falar outra coisa. Do episódio dela com Mia Couto, você sabe? Não, você vai contar porque é o seguinte, como, né, fazer leitor, como é importante leitor e como... Eu tenho uma fórmula, que é o seguinte, se faz na família, quer dizer, em casa e na escola. Então, essa minha neta de 8 anos, ela um dia chegou em casa há pouco tempo e dizendo que tinha dado uma aula, ela disse, não, a escola que mandou, disse para o pai dela, tinha dado uma aula sobre o Mandela, entendeu? E depois uma aula sobre Mia Couto. E aí nós dissemos, Alice, a gente conhece os dois, a gente tinha conhecido o Mandela. E quando falou do Mia Couto, vocês conhecem o Mia Couto? Eu contei isso para ele. E aí deu uma aula sobre o livro, né, do Mia Couto. Por quê? Porque a mãe, desde pequenininho, contava história para ela toda noite, antes de dormir. E ela hoje não só conta a história dela, como quer escrever. Enfim, e na escola ela encontrou uma professora que transformou, né, a pedagogia dela, é que o livro é um prazer, não um dever. Aí você faz uma leitura, né? A Alice gosta de iPad, usa e tal, mas adora ler. Outro dia, quantos livros você leu agora esse ano? Perdi a conta e tal. Realmente lê um atrás do outro. Eu acho que essa é a forma, né? Que em casa, pelo exemplo, né? E tem uma escola, uma professora, mas aí eu realmente já falei demais. Passa a bola para você. Zuenir, nós fizemos essa... Obrigado. Obrigado. Nós fizemos essa mesa aqui como uma espécie de tramóia, nós três, Scott, Tina e Chico, para te homenagear. Muito obrigado. Brinca, mas é mais do que eu estou sendo homenageado, não é possível. Muito obrigado. Posso contar uma historinha? Pode. Que é daqui do festival. Não sei se vocês conheceram o Paulo Muriel, que é um escritor maravilhoso, com uma experiência de vida, uma história de vida assim, fantástica, né? De emocionar a gente. Escreve maravilhosamente, tem um livro dele para vender, Proesia. E ele me disse assim, eu gostaria muito de entregar o meu livro de presente para o Mia Couto e para o Zuenir Ventura. Você acha que eles receberiam? Eu falei, claro. Né? E fui atrás do Mia, não sei o quê e tal, contei a história, falei para o Zuenir e para mostrar para eles quem era o Paulo, li, né, a orelha do livro, que é linda, que ele próprio... Linda. Eu quase chorei. Que o Paulo escreveu. E aí trouxe o Mia, esse aí. O Mia, comprem, gente, que é maravilhoso. O Mia veio imediatamente, conversou com ele, ficou felicíssimo. E a gente tinha que correr para o teatro, né, que estava começando a peça. Aí o Zuenir apareceu, eu apresentei o Zuenir para ele e tive que ir embora. Aí, hoje eu encontrei com o Paulo, ele falou assim, e aí, como é que foi a conversa? Paulo ou Pedro? Agora estou confuso. Pedro Muriel. Eu encontrei assim, e aí, Pedro, como é que foi lá a conversa com o Zuenir? Assim, Chico, ele me encheu de beijo. Aí, hoje, eu encontrei de novo com ele, ele veio e me encheu de beijo de novo. É um beijoqueiro. Não, eu sou assim, eu sou beijo, criança, velho, homem. Adoro beijar. Às vezes eu tenho que dizer, por exemplo, na academia, mas eu sou espada, viu? Mas eu adoro beijar homem e tal. Aí eu fui numa palestra, quando foi mesmo, não me lembro onde, que ia para 1.200 crianças e tal. E aí eu resolvi no final dizer assim, não, é um beijo para todos vocês, coisa assim. E eles levaram no pé da letra, e eu passei não sei quantas horas dando 1.200 beijos. Às vezes mais, que eu não dava um só, né? Dava 2, 3.
Então, eu até escrevi sobre mais de 1000 beijos e tal, porque essa experiência eu realmente nunca tinha, no mesmo dia, na mesma hora, mais de 1000 beijos e tal. Mas, olha, Afonso, você não podia fazer homenagem melhor. Mas, olha, Pedro, realmente eu fiquei muito comovido. É pena que já está na hora, porque eu queria que alguém lesse essa. É pequeno, viu? Realmente, olha, vocês viram o Pedro aí, conhecem ele? Vocês sabem quem é o Conhece, Pedro? sabe quem é o Pedro? Aquele menino que... Quem não conhece? Conta a história dele, Chico. Você estava... Chico, conta. O Pedro, ele nasceu com uma doença, eu não sei dizer que doença que era, mas ele foi definhando, não conseguia andar, e os médicos deram na época que ele ia viver até os 9. Ele está aí com 30 anos. E o Pedro, além de ter o problema nos músculos, ele tinha muita dificuldade para respirar. Então, ele me disse que ele passou alguns anos, não me lembro quantos, rezando todo dia para morrer, porque ele não podia deitar, que ele não conseguia respirar, ele tinha que dormir sentado, e ele não conseguia dormir, então ele vivia exausto e não conseguia descansar, e com aquela dificuldade de respiração o tempo inteiro. E teve em UTI algumas vezes, desenganado, né? E sempre com aquela coisa, não vai durar muito, não vai durar muito. Aí até que um dia ele começou a escrever e descobriu na literatura um prazer tão grande que ele renasceu. Foi assim, uma coisa assim, eu diria assim que ele foi iluminado, porque você conversa com Pedro hoje, conheci ele na palestra que ele fez aí ontem, e ele toda hora falou assim, eu sou tão feliz, toda hora. Então... é uma lição de vida, sobretudo para quem acha que tem muitas razões de queixa da vida. Lê só, você viu para mim. O Pedro anda hoje numa cadeira de rodas e, para viver, ele está sempre com um aparelho de respiração. Bem, vou ler a orelha. É comovente. Isso. É maravilhoso, e é um poema maravilhoso. Vamos lá. Eu queria alcançar o amor, talvez o mundo. Eu não sei, talvez fosse difícil me equilibrar fora dos ombros de minha mãe, fora dos cabelos lisos de meu pai. Cada um tem seus mapas, seus sonhos e seus precipícios. É só encontrar uma balança na alma que equilibre tudo isso. No primeiro momento, me pareceu impossível. Depois, com o crescer das orelhas, aprendi que é uma sintonia muito possível e maravilhosa. As palavras têm sido a única maneira que encontrei de voltar inteiro e seguro para o lugar onde os poetas guardam seus tesouros, o próprio peito. Escrever me traz uma segurança que não consigo sentir em nenhum abraço. Sigo procurando o sentido da travessia. Este livro é uma confissão sobre um sentimento de paz que não para de beijar as bochechas do mundo. Não é lindo isso? Pena que ele já foi embora, que eu acho que ele ia ficar felicíssimo de ouvir isso aqui, né? Pois é, Eu ia dar mais beijos nele. Zueni, vem cá. Pode entregar, vem cá. Deixa eu fazer uma coisinha. Vem cá. Obrigado. Muito obrigado. Chega. Bem, gente, eu não sei como dizer isso. Só tem que ter uma fila imensa lá fora. A gente vai ver como é que resolve.